Ruhollah Mousavi Khomeini nasceu em 24 de setembro de 1902. O grande Ayatollah Khomeini liderou a Revolução de 1979, que derrubou o último Shah do Irã e assumiu o posto de líder supremo de uma teocracia, a República Islâmica do Irã, que se tornou uma potência regional e desestabilizadora em todo o Oriente Próximo. Esse clérigo xiita, idoso de barba branca, provou ser um líder revolucionário dinâmico, astuto e inclemente, que criou um sistema absolutamente novo, com seu próprio poder protegido por uma constituição que se mostrou surpreendentemente duradoura, contando com a brutal repressão a qualquer oposição. O ressurgente e ousado Irã de hoje, no encalço de um arsenal nuclear e em busca de uma hegemonia regional, tendo como grande inimigo os Estados Unidos e em menor escala Israel, apoiando milícias do Hamas e do Hezbollah em Gaza e no Líbano e lutando contra o Estado Islâmico, é o Irã de Khomeini. Nascido em 1902, no centro do Irã, Ruhollah, que quer dizer Espírito de Deus, Khomeini, veio de uma família religiosa. Ele tinha apenas alguns meses de idade quando seu pai, Ayatollah, foi assassinado por um lorde local por se opor ao regime imperial. Khomeini, cuja família passara muito tempo na Índia, sob o domínio britânico e que usara o pseudônimo Indy para assinar alguns de seus próprios poemas, estudou o Alcorão e, em particular, o Xiísmo dos 12. Em madraças em Araque e na cidade sagrada de Qom. Ele adquiriu um grande domínio de filosofia, direito e jurisprudência islâmica, e então formou seus primeiros discípulos. Ele ganhou o título de Ayatollah, que quer dizer Espelho de Deus. Esse título é dado para aquelas pessoas que são peritos nas leis religiosas do Islã. Ele passou a ser respeitado por sua erudição e por seu rigor moral, que era a base de sua reputação. Em 1929, casou-se com a jovem de 16 anos, que lhe deu 3 meninas e 2 meninos, um dos quais morreu em 1977. Em 1925, um oficial do exército persa, Reza Pahlavi, um secular, aproveitando seu adquirido prestígio militar, fez com que o parlamento iraniano o nomeasse Shah da Pérsia. Assim, o clero iraniano foi afrontado e quase derrotado pelo governo de Reza Shah, que se tornou o rei do Irã, que visava modernizar e secular o país como seu herói Ataturk fizera na Turquia. Apesar de estarem neutros na Segunda Guerra Mundial, em 16 de setembro de 1941, tropas britânicas e soviéticas invadem o país para não perder a principal fonte de abastecimento de petróleo e forçam Reza Pahlavi a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. Mais uma vez, o Irã teria um rei fantoche das nações europeias. Ao terminar a guerra, o Irã se encontrava na direção do principal país exportador de petróleo do mundo, mas apesar de que essa situação geraria riquezas para o Irã, o país apenas retirava 9% dos lucros da exploração. Desde o final do século XIX, o Irã era vítima das potências imperialistas e grande parte de suas riquezas eram exploradas ou controladas por elas, o que fez crescer o nacionalismo interno contra as potências internacionais. A princípio, Reza Pahlavi mostrou-se hábil em gerir os poderosos Ayatollah xiitas. Khomeini, que até aquele momento não era um clérigo do topo da hierarquia, ainda aceitava a ideia de uma monarquia constitucional limitada, mas aos poucos passou a repudiar os instintos seculares e modernizadores do novo Shah. Em 1950, após pressão popular, as tropas estrangeiras são retiradas do território iraniano e em 1951 o novo Shah nomeia um primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh. Mohammad Mossadegh era um nacionalista, contrário à ideia de uma ingerência estrangeira na vida iraniana. Em sua gestão, se nacionalizou o petróleo em 1953 e fez abdicar o Shah Reza Pahlavi, um golpe da CIA e dos serviços secretos ingleses através de uma operação secreta, depõe Mossadegh, devolvendo o governo ao Shah. Anos depois, com a liberação dos documentos, ficou-se sabendo da influência da CIA na deposição de Mossadegh. Alguns historiadores comentam que esse golpe é a raiz do anti-americanismo na região. Desta forma, começa um novo período no Irã, caracterizado por uma monarquia que, com a chamada Revolução Branca, quer converter seu país em uma potência econômica e militar na região. Em fevereiro de 1963, o Shah concedeu às mulheres o direito de voto e de serem eleitas para o parlamento. Em setembro desse ano, houve eleições parlamentares e, pela primeira vez, 6 mulheres foram eleitas para o parlamento e 2 designadas pelo próprio Shah
para servir ao Senado. Khomeini, o futuro líder do Irã, declarou que dar às mulheres o direito de voto era equivalente à prostituição. Mas apesar de progressos como a reforma agrária, ensino e na condição feminina, o governo do Shah, destacado por sua política de aproximação ao Ocidente, utilizou métodos despóticos contra os dissidentes, usando a temida polícia secreta, a SAVAK, que era brutal e eficiente. Para se ter uma ideia, o ditador Pinochet mandou agentes para serem treinados aos moldes da SAVAK. É de se notar a semelhança entre os golpes perpetrados pelos Estados Unidos na época, pois mais ou menos as nações seguiam a mesma cartilha: modernização capitalista liberal e uma ditadura repressiva sanguinária, como ocorreu no Chile, Coreia do Sul e Singapura. A esta situação se somou a inflação, a escassez de trabalho e os abusos dos direitos humanos do Shah. O mal-estar popular foi crescendo até chegar à revolução. O líder religioso Khomeini, por suas características pessoais, impôs-se como líder indiscutível do movimento que levaria à revolução iraniana. Khomeini já estava com 60 anos quando a morte dos principais ayatollahs permitiu que ele se firmasse como líder clerical. Em 1963, Reza Shah Pahlavi anunciou sua Revolução Branca, uma grande transformação da propriedade da terra, libertação e educação das mulheres, e modernização imposta de cima para baixo pelo próprio monarca, além de diminuir a influência dos ayatollahs e as regras do Islã na sociedade. Foi um anatema para Khomeini, que, convocando uma reunião dos clérigos, condenou o Shah, a quem ele chamava de homem desgraçado e desprezível, um tirano decadente. O Shah respondeu atacando o clero de Qom. À medida que a tensão aumentava, Khomeini foi preso. Quando o primeiro-ministro do Shah exigiu que Khomeini pedisse desculpas, supostamente dando tapa no rosto do religioso, Khomeini se recusou. Ele já estava em contato com a crescente rede de escolas e instituições de caridades islâmicas com programas políticos. Dias depois, o primeiro-ministro do Shah foi assassinado. Enormes multidões protestaram contra o Shah em apoio aos ayatollahs. Diante dessa progressiva tensão, o Shah deu ao seu novo primeiro-ministro poderes para usar as forças armadas de modo a sufocar a rebelião. O exército baleou 400 manifestantes e o Shah recuperou o controle da situação. Forçado ao exílio, Khomeini passou um período na Turquia, mas principalmente em Najab, no Iraque, o único outro país com uma numerosa população xiita. O Shah atingira então a condição de potentado militar regional, um confiável aliado aos Estados Unidos, recebendo bilhões de dólares à medida que os preços do petróleo subiam. Mas sua Revolução Branca foi gradualmente destruindo a si mesma. Milhares de iranianos adotaram as novas possibilidades de educação, juntando-se à classe média, enquanto milhões de iranianos pobres, entusiasmados por novas indústrias e atividades econômicas, educação moderna, moradia e outras formas de riqueza, deixaram suas aldeias rumo a Teherã, apenas para encontrar a decepção e uma nova desanimadora pobreza nas favelas. Lá, viram-se desnorteados e abandonados à deriva, sob a corrupta e distante magnificência do Shah, cada vez mais autocrático e cercado por sua corte de tecnocratas, com um governo imposto pelo esplendor e protegido pela SAVAK. O Shah fazia festas que custavam em torno de 300 milhões de dólares, serviam em torno de 1 milhão de toneladas de caviar. O presidente iraquiano Saddam Hussein sugeriu inúmeras vezes ao Shah que liquidasse Khomeini, mas o Shah sempre hesitava. Enquanto isso em Najab e depois no exílio francês nos arredores de Paris, Khomeini gravou fitas cassete com pregações, que foram contrabandeadas para o Irã, onde encontraram uma audiência cada vez maior. Ele havia encampado seu novo conceito de soberania divina, a tutela dos altos dignatários da hierarquia religiosa e especialistas na teologia islâmica sobre o povo. Tradicionalmente, os xiitas acreditavam que a liderança do profeta descia de uma linha de sucessão reta, através de seus descendentes diretos, os 12 imames, até o último, o 12º, que havia desaparecido, mas um dia retornaria para guiá-los. Agora, mais do que apenas um ayatollah, Khomeini era cada vez mais reverenciado como o imame, um líder religioso nacional místico por direito próprio.
Em 1978, o Irã ficou paralisado por uma série de greves e crescentes protestos, que o desastrado presidente norte-americano Jimmy Carter enfraqueceu o regime iraniano ao criticar seus abusos dos direitos humanos. O Shah mostrou-se curiosamente incapaz de reagir, voltando-se para os embaixadores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mas recusando-se a delegar poderes a um comandante militar para reprimir a crescente onda de protestos. Poucos sabiam que o Shah, tendo concentrado todo o poder em suas próprias mãos, estava secretamente sofrendo de câncer. Enquanto isso, Khomeini provou ser um hábil manipulador da opinião pública iraniana e ocidental, ocultando suas posturas teocráticas enquanto posava como um populista democrático, cercando-se de democratas e liberais ocidentalizados que convenciam os estrangeiros de que ele supervisionaria um novo e livre Irã. A bem da verdade, suas fitas cassete eram explícitas em sua linguagem fanática e violenta contra o Shah, os Estados Unidos e os judeus. Quando o Shah deixou o Irã em viagem de férias, milhões comemoraram. Em 1º de fevereiro de 1979, Khomeini retornou ao seu país e derrubou o governo provisório. "Eu vou chutar os dentes deles, eu indico o governo", declarou o Ayatollah, nomeando seu novo governo sob a liderança de um democrata moderado, Mehdi Barzagan. "Ele será obedecido porque eu designei o governo de Deus." Na ausência do 12º imã, Khomeini imediatamente assumiu poderes quase absolutos, arquitetado um terror que executou milhares de partidários do Shah e logo em seguida, qualquer um de seus próprios seguidores que questionassem seu estilo de governo. Khomeini, além de ser contra a influência americana no Irã, também era contra a influência soviética no país. Ele fechou o Partido Comunista e perseguiu seus seguidores. Uma nova constituição para um governo islâmico foi aprovada por ampla maioria, e embora ele tenha criado uma fachada semidemocrática com um presidente e um parlamento eleitos, o poder real estava nas mãos do próprio Khomeini, agora líder supremo, escolhido por um comitê de clérigos doutos, que controlava todo o Estado. Rapidamente, o Estado tornou-se uma ditadura muito mais implacável e repressora. Khomeini adotou a Sharia, lei islâmica baseada no Corão. As mulheres foram obrigadas a cobrir os cabelos e a se vestirem modestamente. Bebidas alcoólicas, a maioria dos filmes ocidentais e a prática de homens ou mulheres nadando ou tomando banho de sol juntos foram proibidos. O currículo educacional iraniano foi islamizado em todos os níveis. As universidades foram tomadas pela religião. A transmissão de qualquer música que não fosse militar ou religiosa na rádio e na televisão iranianas foi proibida. Esse último fato durou até 1989. Estranhamente, no Irã, a homossexualidade é punida com a morte, mas como mostra o documentário Seja Como os Outros, as operações de mudança de sexo são permitidas e incentivadas pelo governo, fazendo com que o Irã realize 10 vezes mais procedimentos desse tipo do que países da Europa. A transexualidade é aceita pela religião, mas o homossexualismo não. Em todo caso, mesmo fazendo procedimento cirúrgico, os transexuais não são bem aceitos socialmente. Quando os Estados Unidos ofereceram tratamento médico ao Shah agonizante, estudantes iranianos sequestraram diplomatas norte-americanos. A intervenção militar norte-americana fracassou desastrosamente na tentativa de libertar os reféns, e Khomeini deleitou-se com a humilhação infligida ao grande Satã, como ele se referia aos Estados Unidos. Em meio a tudo isso, em 1980, o iraquiano Saddam Hussein, auxiliado pelos Estados Unidos, invadiu o Irã, mas Khomeini, usando a guerra para consolidar o seu poder, contra-atacou e se recuperou das perdas iniciais. Quando o Iraque ofereceu uma trégua, Khomeini recusou, enviando milhares de recrutas em ondas humanas para as linhas iraquianas. A guerra durou 6 anos e foi um desastre para o Irã e para o Iraque. Morreram de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Quando Khomeini morreu, em 1989, seu sucessor nomeado, o Ayatollah Ali Khamenei, que ainda está no cargo, foi devidamente escolhido como líder supremo, embora não tivesse a singular autoridade de Khomeini. No entanto, a República Islâmica do Irã tem obtido grande sucesso na projeção do poder xiita e iraniano, desenvolvendo usinas nucleares e enriquecendo urânio, financiando milícias do Hezbollah e o Hamas e se envolvendo nas guerras do Iraque e da Síria. O sistema de governo do Irã, implantado por Khomeini, é algo único no mundo. É uma mistura de democracia e teocracia. Os representantes são eleitos pelo voto popular em um sistema multipartidário, mas a democracia iraniana encontra o seu limite na figura
figura do líder supremo, que tem a palavra final sobre todas as questões do Estado, impedindo que a oposição participe do sistema de votação. O líder supremo ainda controla a guarda revolucionária, que se reporta unicamente a ele. Essa guarda foi comandada durante muito tempo pelo general Soleimani, morto no ataque de drone pelo governo dos Estados Unidos no início deste ano. Assim, o Irã é uma teocracia agressiva e opressiva, mas sua semidemocracia híbrida, com presidentes e parlamentares eleitos, lhe dá a flexibilidade para sobreviver e construir uma potência sem precedentes desde os tempos do Império Persa. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o like. Aqui embaixo tem nossas redes sociais e nossa conta do Apoia-se. Contribuindo a partir de R$5, você mantém nosso canal no ar e ganha recompensas como sorteio de livros. No mais, é isso. Até mais!